Estão em Campinas, ali com a família, por isso que não estão aqui agora. 2 Coríntios 8, versículo 1, diz assim, todo mundo achou? Bem? Vou esperar mais um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, assim diz o apóstolo Paulo, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria, e apesar da extrema pobreza deles, transbordam em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, consagrados ao Senhor, e depois a nós, para fazer a vontade de Deus, até aqui. Esse é um texto usado por nós pregadores, para tirar oferta, e realmente é um texto muito forte, porque fala de um pessoal, de um povo que estava realmente numa grande pobreza. A Macedônia tinha passado por algumas guerras que devastou com o território. As igrejas que estavam naquela região da Macedônia, podemos falar Filipos, Tessalônica, Bereia e outras também, mas talvez a Tessalônica e Filipos sejam as mais importantes, ou mais conhecidas, vamos dizer assim. E apesar de tanta luta, tanta pobreza, eles foram muito generosos com o trabalho, com a obra do Senhor. Mas, lendo hoje esse texto, começo, o apóstolo Paulo, ele faz assim, eu quero que vocês tomem conhecimento. Eu quero que vocês conheçam, que vocês fiquem sabendo a respeito das igrejas da Macedônia, porque existe algo diferente nessa igreja. E por mais que o apóstolo Paulo exalte o desejo deles de contribuir, de ajudar, de dar mais do que eles podiam dar, ele fala assim que, apesar de grande tribulação que aquela igreja passava, severa tribulação, perseguição, vivia num momento de pobreza, apesar de tudo isso, o apóstolo Paulo, ele está ressaltando aqui, ele está dizendo sobre essa igreja, ele fala, diante dessa severa tribulação, eles não perdem a sua alegria, não perdem, e também não perdem o desejo de contribuir, apesar da sua também grande pobreza. Quando nós vemos pessoas tendo tribulação, opressões, nós vemos algumas que têm sempre um coração alegre, e outras que não aguentam opressão. Eu fiquei imaginando, lendo aqui, imaginando como que funciona isso. Se você pegar uma bexiga e você encher ela, com ar, quando você pressiona ela, o que vai acontecer com ela? Vai explodir. Porque o que tem dentro dela não é mais resistente do que as pressões que está exercendo, sobre aquela bexiga. E por isso ela explode. Comigo e com você, não é diferente, irmão. Não é diferente. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha,
essa igreja, ou essas igrejas, aquela região, estavam com tanta perseguição, com tanta tribulação, com tanta miséria, com tantas dificuldades, muito mais do que eu e você, porque podemos às vezes até passar por um momento difícil na vida financeiro, podemos passar, mas nós, por exemplo, não recebemos perseguição espiritual. Podemos ouvir uma chacota ali, né? Um outro amigo que brinca aqui, um familiar que às vezes fala, vai lá levar dinheiro para o pastor, né? Vi o carro do teu pastor lá, né? Vai lá, fica dando dinheiro para aquele povo, que bando de ladrão. Podemos ouvir muita coisa. Podemos ouvir, às vezes, alguém dizer assim, rapaz, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Isso foi, acho que, o que eu mais ouvi quando criança, né? Adolescente. Fizeram uma lavagem na sua cabeça. Aquele povo lá faz lavagem. A cabeça da pessoa fica doida. Ela muda tudo, os conceitos dela. Tanta coisa, tanta coisa. Podemos ouvir muitas coisas assim. Mas, pelo menos os que eu conheço aqui, né? Ninguém nunca apanhou por causa do evangelho. Ninguém levou uma chicotada. Pode ser que alguém até tenha te falado assim, rapaz, cala a boca, não fala mais disso para mim, não quero mais ouvir. Vai pregar para quem quer, né? Mas ninguém nos bate, ninguém nos persegue. Não dessa maneira, nesse nível. Essa igreja estava vivendo todo esse momento. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que apesar de tudo isso, eles não perdiam a alegria. Quem não quer perder a alegria diz, em nome de Jesus, eu não vou perder a minha alegria no Senhor. Bem? Aí você vê, essa semana eu até ministrei sobre isso. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, aí também no capítulo 4, podemos até ler lá, volta lá, 2 Coríntios 4. Ele diz assim, só um pouquinho, acabar de abrir aqui. 2 Coríntios 4, versículo 7, desculpa, eu acho que eu falei 4, então vamos ler só o 7. Sim, disse também o apóstolo Paulo, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O que eu preciso para aguentar as pressões do dia a dia? As dificuldades do dia a dia? O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, Deus sabe que nós somos como um vaso de barro. Um vaso de barro que não aguenta pressão. Talvez você já tenha quebrado um vaso de barro. Talvez você já até tenha mexido com a argila, né? E ele está dizendo aqui, Deus sabe que eu sou frágil, que você é frágil. Só que o que Deus faz por nós é pegar o seu poder, a sua presença e colocar nesse vaso. É como se nós pegássemos um recipiente flexível ou fácil, que seria fácil de estourar, como uma bexiga, por exemplo, e enchêssemos ela de um material bem sólido, firme. E aí, irmão, você pode apertar à vontade, que ela não vai estourar. Quando eu vejo o apóstolo João, lá na sua carta, em 1 João, ele diz assim, no capítulo 4, versículo 4, que maior é o que está em nós, do que está no mundo. Ou seja, quem tem Deus na sua vida, ele tem algo que é tão poderoso, que as pressões externas que vão continuar vindo, vão continuar, não tem jeito de não vir, enquanto estivermos nessa terra, vai continuar tendo pressão,
O William está indo lá para a Europa com a família, e vai ter pressões também, não tem jeito de não ter. Se fosse para os Estados Unidos, teria, e se fosse para qualquer país desse planeta, teria também. Eu não acredito em vida fora desse planeta, mas se tiver algum planeta que tenha vida e formos para lá, vai ter pressão também, não tem jeito de fugir dela. Mas existe uma maneira que Deus faz com que as pressões não me desanimem. Quantas pessoas têm desanimado, desistido, e às vezes a fala é a mesma: não aguento mais não, e vou encerrar esse casamento por aqui, porque eu não aguento mais esse casamento. Olha, eu não aguento mais meus filhos, vou lavar a mão mesmo, vou abandonar. Eu não aguento mais a vida ministerial, é muito peso na vida ministerial, não quero mais saber. Não quero mais saber do trabalho, não quero mais saber disso, daquilo, e alguns chegam ao extremo e falam o seguinte: eu vou me matar, porque eu não quero mais saber de viver. Essa vida só me trouxe pressão, tristeza, desgosto, não quero mais viver. E se tem uma coisa que tem acontecido muito no mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo, é suicídio. Porque as pressões que as pessoas recebem são maiores do que aquilo que ela está carregando na vida dela. Entende isso, irmão? Muito maior. As suas pressões externas, os problemas externos, estão sendo muito mais pesados ou muito mais fortes. Provérbios capítulo 15, não precisa abrir, diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração triste, ele abate o espírito. Ele abate o espírito. Ele faz com que a pessoa perca o ânimo de viver, o ânimo de lutar, o ânimo de se levantar, porque às vezes nós podemos até cair, no sentido de uma fraqueza, né? Quando é pecado. Podemos até cair, mas quando eu tenho o Senhor na minha vida, eu sempre vou entender que tem uma mão que é estendida para mim, para me levantar, sempre vai ter, e aquilo faz com que eu vença as pressões. E quantas são elas, irmãos? Cada um tem um seu estilo de vida, vem de uma família, né? Cada um de nós temos a nossa história, e histórias tão diferentes, né? Ontem estava vendo ali uma reportagem de um outro lugar, tão longe, né? E um povo ali, pequeno vilarejo, lá longe de nós, não, em outro país. E eu até comentei com a minha esposa, falei: nossa, pensar que cada lugarzinho desse, que a gente às vezes vê, existe de verdade, né? Tem pessoas ali de verdade. Tem pessoas como eu e você, de verdade, parece até que não existe, né? Mas existe. Talvez não teremos a oportunidade de chegar nessas pessoas ainda um dia, ou conhecê-las. Cada história, cada pessoa, cada um tem a sua história, cada um tem as suas pressões na vida. Mas a palavra do Senhor diz que há um só Senhor, um só batismo, há um nome pelo qual nós devemos ser salvos, só um nome, lá em Atos diz, que é o nome de Jesus. Então a tua história pode ser diferente da minha, mas eu e você podemos encontrar a solução para a nossa história, ou para a mudança da nossa história. Eu e você podemos e já temos Jesus, ou podemos encontrar Jesus. Tem um momento da história, que está lá no livro de João, quero que você abra comigo, capítulo 20, por isso até que eu não quis ler os outros versículos, para nós ganharmos tempo, que fala de um momento de muita tristeza, que foi quando o Senhor Jesus morreu na cruz,
Interessante que antes até dele ser entregue, ele estava ali no Getsemane, e só o livro de Lucas, que fala isso, porque Lucas era um médico. Interessante esses detalhes que Deus preserva, né, permite na Bíblia, porque os evangelhos foram escritos, no caso nosso aqui, que a gente crê, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um dá o seu parecer, histórias verídicas, mas você vê pela visão daquele que escreveu. E Lucas era um médico, e você vê Lucas narrando que estava Pedro, Tiago e João, né, com Jesus ali no Getsemane, e fala que Jesus encontrou eles dormindo. Só que Lucas fala que eles estavam dormindo por causa que estavam tristes. E qual era a tristeza? Eles sabiam que eles iriam perder o Senhor. Cada pessoa reage de um jeito na tristeza, né? Uns dormem, outros comem demais, né? Outros não comem nada, outros não dormem nada, mas eles dormiram, porque estavam tristes. Então as pressões nos levam muitas vezes a um desânimo. E aqui Jesus tinha sido crucificado e agora ele tinha ressuscitado, o terceiro dia chegou. E aí a história conta, versículo 1 de João, ele fala: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão, Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam junto, mas o outro discípulo, que é João, correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lenços. João deve ter ficado com medo de entrar sozinho, né? Desesperou Pedro. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria, que é Maria Madalena, estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Até aqui. Maria Madalena só chorava de tristeza. E agora já não chorava mais por causa da morte, mas chorava porque pensava: nem o enterro digno Jesus não pôde ter. Levaram o corpo dele. E ela chorava, Ela vê os anjos. Ela conversa com os anjos. Mas nada muda para ela. Às vezes a gente quer, e eu também quero. Se não for agora, um dia nós vamos ver. Eu quero ver anjo. Mas de verdade. Não é só por visão, vi aqui, estou sentindo, tem um... Não, vê de verdade mesmo. Quero, seria uma experiência fantástica. Mas nada muda, irmão. Nada muda. Maria Madalena, a tristeza dela estava tão grande, que ela conversa com os anjos, ela levaram o Senhor embora. Levaram. Mas para ela, pelo texto, apresenta para nós que não há uma mudança. Mas quando Jesus fala com ela,
então ela reconhece a voz. Primeiro ela achou que era um jardineiro, mas ela reconhece a voz. E ela diz então, Rabone, ou diz, mestre, é o Senhor está vivo. E toda a tristeza dela foi embora. Sabe o que nós precisamos? Para que toda tristeza vá embora, e nós possamos andar sobre essa terra, alegre apesar das pressões, é ter a revelação diariamente, que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele está comigo, que Ele é por mim, que Ele não me abandona. O problema dos cristãos, muitas vezes hoje, é que acostuma com isso. E aí você vê pessoas, às vezes entrando aqui, de cabeça baixa. Às vezes entra de vergonha porque está atrasado, né? Chegando meia hora atrasado, então vai baixar a cabeça, né? Entrada pela frente, vai descer pelo fundo. Mas alguns não. Alguns é de tristeza. Alguns é porque não estão conseguindo levantar os olhos para enxergar, para ver Deus. Eu e você precisamos ter essa revelação todo dia. Diante do desespero, poder ouvir a voz do Senhor e dizer, Rabone, mestre, Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor está vivo. Não há nada que possa tirar a alegria de uma pessoa que tem Jesus na sua vida e que tem essa revelação, mesmo diante das tribulações e das dificuldades. Não tem nada que pode tirar a tua alegria e a minha alegria. Nada. Nada pode. Por isso o apóstolo Paulo, você vê ele falando sobre a Macedônia, e ele é como se alguém que chegasse correndo para nós e dizia, não, eu tenho que contar uma novidade para vocês. Vocês não sabem o que eu estou vendo. Acabei de vir da família tal. E apesar de tanta coisa que eles passaram, eu nunca vi tanta alegria. Eu preciso contar. É o que Paulo estava falando. E olha que o apóstolo Paulo era um homem com muita intimidade com Deus. Muita intimidade com Deus. E apesar de tudo isso, ele ficou admirado. Porque eu acho que os cristãos daquela época eram também como os de hoje. Tendo seus altos e baixos na vida. Mas essa igreja da Macedônia valeu o testemunho do apóstolo Paulo para mim e para você. Aí eu pergunto para ti, irmão, como é que está a tua vida? Porque é lógico que a gente pode ter momentos de tristeza, claro. Momento de perda é um momento de tristeza. Claro que a vida tem esses momentos. Mas eu pergunto, o que você já passou talvez na sua vida tirou a tua alegria de fato? Tirou a tua alegria? Você não consegue mais ser feliz? Não consegue mais ser feliz na sua família? Com o seu esposo, com sua esposa, com seus filhos? Você não consegue mais encontrar alegria no trabalho? Porque tem gente que não gosta de trabalhar mesmo, né, irmão? É preguiçoso. Mas tem gente que não. Tem gente que está passando um momento de crise mesmo, que não está dando conta nem de levantar da cama, tamanha tristeza e depressão. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira, é sério. É sério. Você sabe muito bem quando uma pessoa, principalmente a família, quando uma pessoa não está tendo coragem para trabalhar, ou se realmente ela sempre foi tranquila mesmo, nunca se importou muito. Agora, quando eu encontro com o Senhor, eu não posso permitir que situações na minha vida, ou no passado, seja distante ou recente, tire de mim a alegria. Se está tirando a alegria, sabe o que eu preciso fazer? Ir lá encontrar Jesus. Porque mesmo que eu pense que Ele está morto, lá no íntimo, né? Parece que Jesus não me ouve. Quando eu vou ao encontro dEle,
Ele se revela a mim. E eu sei que Ele vive. Como nós cantamos a canção, que eu quero cantar de novo, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E eu quero que você fique em pé comigo agora, por favor. O problema é quando ninguém vai atrás de Jesus e prefere ficar vivendo a sua vida de tristeza, de luta, de depressão. Que o Senhor se revele a mim e você, que possamos declarar: Rabone, mestre, o Senhor não me deixou, ninguém te roubou, o Senhor não ficou morto, o Senhor vive, e porque o Senhor vive, eu tenho esperança diante de toda a situação que eu possa estar vivendo. A situação é de enfermidade, eu posso ter esperança, porque o Senhor está vivo e Ele se revela a mim. A situação é de pobreza, é de falta de emprego, de trabalho, de sustento, de ganho. Mas quando eu tenho revelação de que Jesus está vivo, eu não perco a minha esperança, porque eu sei que Ele está comigo. Talvez seja uma situação na família. Ao invés de ficar brigando com o marido, que é tão bonzinho, ao invés disso, é melhor ter um encontro com Jesus. Deixar o Senhor falar: eu estou vivo. Há esperança para o seu casamento, há esperança para o seu lar. Muitas vezes, ao invés de ficar brigando tanto com o filho que se perdeu, porque às vezes já se perdeu mesmo, não é que vai se perder não, já se perdeu. É você ter um encontro com Jesus e Ele poder dizer: fica tranquilo, eu estou vivo e eu vou trazer ele de volta para o caminho em qual ele se perdeu. Às vezes no ministério é tanto peso, mas aí você vai até Jesus e você entende que Ele está vivo e que Ele não te abandonou, pelo contrário, que foi Ele que te chamou e que Ele não te deixa sozinho. Você está caminhando ministerialmente e Ele está caminhando com você. Não importa. O que acontece é quando eu não vou até o encontro do meu Senhor. Aí o Senhor Jesus que verdadeiramente está vivo, que chega a arrepiar quando eu lembro desse texto, né? Sentado à direita de Deus, soberanamente, como o apóstolo João relata, como ele viu o Senhor, olhos como chama de fogo, brilhava, na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando eu encontro com Ele, não tem como eu perder a esperança da minha vida. Amém. Não tem como eu perder a esperança de resolver um problema, uma situação. Mas quando eu não vou até Ele, o Jesus que eu sei biblicamente que está vivo, Ele fica literalmente crucificado numa cruz, sem poder fazer nada. Não que Ele esteja, claro, mas Ele fica assim, para aquele que não o busca, porque Ele entende: morreu, e eu nem sei aonde Ele está, nem sei. Que desespero é para uma pessoa que não sabe aonde Jesus está, não tem essa revelação. Mas eu e você temos ela, ou podemos ter nessa manhã. Então eu quero que você feche os seus olhos, querido. Nós vamos cantar essa canção novamente, e você vai fazer dessa canção a sua oração, poder crer sim, e se alegrar em Deus sempre. Quero muito testemunhar, e quero que testemunhe de mim, apesar de tanta tribulação, há tanta alegria naquela pessoa. Aleluia. Vamos cantar essa canção. Deus enviou, oh Jesus, seu Filho amado,
declare em oração, cantando. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia. Com seus olhos fechados. Jesus vive. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero orar por você que talvez ainda não teve essa revelação de fato que Jesus vive. E você quer que Ele seja Senhor da sua vida. Ou talvez você que está aqui hoje e tem vivido debaixo de uma grande tristeza, porque não vê solução para aquele problema. Mas o Senhor Jesus, que chamou Maria pelo nome, também nos chama pelo nome. E Ele nos desperta nessa manhã para dizer: eu estou vivo. Se você me procura, você encontra. Eu tenho poder para mudar toda a história. Você que quer ter essa revelação de Jesus todos os dias, levanta sua mão comigo. Eu quero ter, querido. Quero conhecer o Senhor dessa maneira. Eu quero encontrar com Ele e dizer: Rabone, mestre. E na mesma hora, toda tristeza ir embora. Porque eu sei que Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer na manhã. Porque Ele Vive, posso crer no amanhã. Oh, glória a Deus. Porque Ele vive. Queremos ter essa revelação todos os dias, Senhor. Temor não há, Encontrar o Senhor todos os dias, Jesus. mas eu bem sei Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Agora levanta suas duas mãos comigo e fala comigo: Rabone, mestre, o Senhor vive e eu posso crer. Tem esperança para mim e eu quero ter essa revelação todos os dias da minha vida. Por isso eu declaro: toda tristeza sai do meu caminho. Eu me alegro e me fortaleço no meu Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Faz de nós como pessoas da Macedônia, como aqueles irmãos que viveram, Senhor, naquela época, que se alegravam na Tua presença. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, a Tua bênção sobre nós, e declaro que nenhum problema, nenhum deserto é para sempre. O Senhor está conosco, e o Senhor é quem nos fortalece, e o Senhor é quem nos ajuda. Deus, eu peço a Ti a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.